Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar agora nosso estudo de ondulatória. É, Vamos continuar nossos estudos nessa aula sobre interferência de ondas, tá? Espero que vocês tenham revisado um pouco das aulas anteriores. Bom, para começar esse assunto, não sei se vocês sabiam, né, mas está intimamente relacionado a interferência de ondas com o fenômeno de difração de ondas, tá? E para quem se interessar, veja que existe um fenômeno de difração de raio-x, né? Raio-x é uma radiação, uma onda com comprimento de onda muito pequeno. E aí ele tem uma peculiaridade que esse fenômeno que a gente vai ver hoje de interferência, né? E difração, consequentemente, ele acontece pelo comprimento de onda muito pequeno, raio-x, ele acontece com átomos, tá? Aglomerados de átomos. E aí, é, essa moça aqui, essa pesquisadora, Rosalind Franklin, né? Ela utilizou desse fenômeno para descobrir o formato de dupla hélice do DNA, tá? Mas assim, ela não acabou ganhando o prêmio Nobel, né? Foi o superior dela, junto com outros colegas, né? O Franklin, o Crick e o Watson, em 53, mas muito se deve à revelação da estrutura dupla hélice do DNA devido a ela, tá? E aí usou o fenômeno, então, que a gente vai estudar hoje. Ok? Então, quem se interessar pode estar pesquisando na internet um pouco mais a fundo. Vamos entender um pouco do fenômeno de interferência. Na verdade, o fenômeno de interferência ele foi detalhado por Thomas Young, tá, no século XVIII. Ele é considerado uma das mais importantes experimentos físicos do mundo, porque assim ele comprovou que a luz é uma onda. Porque na época já tinha passado Newton, enfim, gregos. Você tinha uma noção que a luz era um feixe retilíneo, considerava a luz como um raio, mas esse fenômeno aqui de interferência com a dupla fena de Young, ele comprovou que a luz é uma onda, tá? Então, isso foi uma mudança de paradigma importante na ciência. O que acontece no experimento dele? Você vai ter uma fonte de luz aqui, monocromática, né? Vai ser uma lanterna, enfim. Tem que ser monocromática, com uma luz com um comprimento de onda só, tá? Você vai ter um primeiro anteparo aqui que e um buraco. Ele só vai servir para colimar o feixe, tá? Para ele ficar mais como se fosse, vocês vão lembrar das aulas anteriores da lei de Huygens, porque quando a luz passa por esse orifício, ele vira como se fosse uma fonte de luz coerente, tá? Então você vai ter as frentes de onda aqui, tá? E aí o detalhe do experimento do Thomas Young é que ele coloca um outro temparo com dois orifícios. E esses dois buraquinhos, eles são pequenos, eles não vão ser grandes, aqui está fora de escala, tá? Porque o detalhe é que esse buraquinho desse orifício, ele tem que ser da ordem do comprimento de onda, tá? Então, não pode ser muito grande, senão não acontece nada. E aí veja que ele vai colocar dois buraquinhos e depois, bem uma distância grande aqui, ele vai colocar um anteparo, tá? E esse anteparo é o que ele quer ver o que vai acontecer com a luz, tá? Se a luz fosse um feixe, ele ia passar por esse buraco, ia bater aqui e eu não ia ver nada, tá? Então, aqui não ia acontecer nada. Mas como a luz é uma onda, né, e a onda ela se propaga através do espaço, né, em todas as direções, então, experimentalmente a gente vai observar aqui alguma coisa, tá? Alguma intensidade luminosa. Esse que é o detalhe, tá? Mas não é só isso, porque veja, novamente, o princípio de Huygens, né? Cada orifício desse, quando chega à frente de onda, ele vai se comportar como uma nova fonte de luz, tá? E veja, agora tem uma onda se propagando para cá, outra onda se propagando desse orifício. Veja aqui que tem um meio termo, né? Que as ondas começam a se interpor. E vocês vão lembrar também das nossas últimas aulas sobre ondas, que quando eu tenho uma um encontro de ondas, elas podem se somar ou se subtrair, tá? E é o que acontece aqui. As ondas elas vão se somar e subtrair. Eu vou ter aqui, na verdade, eu não vou ter aqui só dois pontos claros. Eu vou ter aqui franjas. Esse é o fenômeno de interferência, porque eu vou ter posições onde a luz vai se somar, subtrair, somar, subtrair, de modo simétrico, de cima e para baixo. Esse é o fenômeno de interferência. Então, eu vou ter franjas claras, escura, tá?
E estudar essas franjas é muito importante, porque vai te permitir informações da fonte, da distância entre A e B, tá? Que no caso lá do DNA era a distância entre dois átomos, tá? Então é um experimento muito importante. Vamos agora equacionar. E veja aqui, ó, uma imagem mostrando experimentalmente mesmo. Eu tenho um laser que é um feixe muito coerente de um único comprimento de onda, ele atravessa esse anteparo, tá? E veja que observa, a gente não vai observar nem um ponto escuro, nem um ponto claro apenas, se a luz fosse um raio, nem dois pontos, mas a gente vê um padrão aqui, ó, veja, claro, escuro, tá? Vamos agora equacionar um pouco essas coisas. O que acontece? Temos uma condição especial para ter interferência, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui? Ó? Imagine agora, vamos fazer um estudo mais analítico. Eu tenho aquele orifício A, eu tenho aquele orifício B. Eu vou chamar de Dzinho a distância entre o orifício A e B, tá? Porque ele vai ser uma informação importante. Eu vou chamar de L maiúsculo a distância entre aquele anteparo com os dois furinhos e a tela, tá? Aqui está a tela. Então, essa distância é L. E aí, o que acontece, então? A onda sai de A, uma fonte de onda, né? E ela vai se propagar até um ponto P. Eu vou considerar esse ponto P como um ponto onde eu vou ter um máximo de intensidade, tá? E eu vou chamar de Y a distância entre bem no meio da tela, né? Esse ponto central, até o ponto de máximo. Então, eu vou chamar de Y, tá? Então, imagine que esse ponto aqui é o máximo. Então a onda sai de A, vai propagar até aqui e chega em P. No buraquinho B, a onda vai sair, vai se propagar e vai chegar até P. Por que eu estou considerando isso? Porque lembra que em P vai ser máximo? Então as ondas estão se somando, tá? Se fosse um mínimo, elas estariam se subtraindo, tá? Então, como é um máximo, as ondas estão somando. O que acontece aqui? Que, na verdade, o buraquinho A, o orifício A, ele está mais perto do ponto P que o orifício B, tá? Então, se a gente considerar aqui, há uma diferença de caminho delta, tá? Vou chamar de delta essa diferença de caminho, que a onda em B, ela anda mais que A, tá? Mas veja, o detalhe está nesse de diferença de caminho, porque essa diferença de caminho lembra que a onda é uma função periódica, tá? Então, nesse ponto P aqui, ó, as duas ondas têm que ter um máximo de intensidade. Então, se ela é uma função periódica, então esse delta aqui, ele vai ter que ser um múltiplo inteiro do comprimento de onda, tá? Mas assim, ó, veja que em termos de intensidade, o que a gente vai ver, ó? Então a gente vai ver uma franja clara, né, central, aí vamos ver uma franja escura, que não vai ver nada, uma franja clara, uma franja escura, claro, escuro, igual tá mostrando aqui, ó, tá? E aí o detalhe é que a gente consegue medir, tá? Com uma régua mesmo, dependendo do tamanho do experimento, a gente consegue medir a distância entre essas franjas. E o que a gente está medindo é o Y. Veja, o L a gente consegue medir, né, a distância e determinar. Esse Dzinho aqui, dependendo do experimento, né, a gente consegue medir ou não, ou a gente pode descobrir ele, tá? Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com átomos, não dá para medir, mas a gente consegue calcular. O comprimento de onda da luz a gente consegue também medir com muita precisão, tá? Ou também, dependendo do experimento, a gente consegue calcular a partir dos resultados, né? Então, veja, a ideia aqui a partir do Y, L, do Dzinho e do comprimento de onda, a gente consegue, então, descobrir alguma informação do experimento, tá? Baseando nesse fenômeno aqui, interferência. Então, veja, nesse caso, a gente não vai entrar em tanto nessa questão matemática, como é que chega nessa expressão, mas para eu ter uma franja clara naquele ponto P, nesse ponto P aqui, ó, ele vai ser um ponto de máximo se, aí vocês vão lembrar das aulas anteriores, eu peço que vocês revisem, tá? Se essa diferença de caminho, ela for o múltiplo inteiro de metade do comprimento de onda, tá? Mas na verdade, assim, esse n, ele tem que ser tal que ele vai ter que ser número par, porque a condição aqui para máximo é que o n vezes lambda seja um número inteiro. É por isso que esse número é par aqui, porque ele vai simplificar com o 2, então vai ficar um número inteiro de comprimentos de onda, tá? Então, essa é a condição de máximo. Então, ó, então o que eu tenho aqui? E assim, geometricamente, eu consigo determinar esse θ aqui em termos
Dzinho, L e o Y, tá? É uma pura geometria, mas veja, vamos seguir a sequência aqui. Então, a diferença de caminho, ele vai ser igual à distância entre os orifícios, multiplicado pelo y, né, que é a distância até o ponto considerado, dividido pela distância do anteparo até a tela, tá? Então, vejam que todos esses valores aqui são distâncias, comprimentos. E para eu ter um máximo, uma franja clara, então eu tenho que ser um n lambda sobre 2, onde o n ele tem que ser um número par, ok? Então ele vai ser 0, 2, 4. Quando que ele vai ser 0, 2 e 4? Ele vai ser 0 quando estiver aqui bem no centro, ele vai ser 1, vai ser 2 quando tiver a primeira, o máximo aqui, ó, então veja, esse é o máximo 0, esse é o valor 2. Quando eu tiver o seguinte máximo, ele vai ser o n igual a 4. Se eu tiver mais um aqui, vai ser 6, 8, 10 e assim por diante, tá? E aqui é a mesma ideia para baixo. 0, 2, 4 e nananã, tá? E para ter uma franja escura, aí é a mesma forma, tá? É a mesma expressão, só que agora o n ele vai ser um número ímpar, porque para eu ter uma franja escura, eu tenho uma interferência destrutiva, então as ondas elas vão se subtrair, tá? E aí elas só vão se subtrair se o lambda for um número semi-inteiro de valor, tá? Então, aqui qual que é a ideia? É que o n ele vai assumir agora número ímpar, 1, 3, 5, 7, 9, tá? E quando que ele vai assumir? Nas franjas escuras. Então aqui vai ser o n igual a 1, aqui vai ser o n igual a 3, aqui vai ser o n igual a 5 e assim sucessivamente. E aí para cada n eu vou ter um y diferente, tá? Veja aqui, ó, o d e o dzinho e o l eles continuam o mesmo. O lambda também, mas o que vai mudar é o valor de y e de n, tá? Para manter essa relação válida. Um outro efeito bem interessante, tá? A gente não vai focar muito nele nessa aula, tá? Para não ficar muita coisa, mas é que esse efeito de interferência também pode acontecer em lâminas delgadas, né? Lâminas delgadas são lâminas muito finas. A gente vê isso daí, depois eu vou dar um exemplo, mas veja, a gente pode acontecer de duas formas aqui. Imagine que eu tenho uma lâmina de vidro bem pequena, pode ser uma lente, isso aqui acontece em lentes oculares, tá? Veja, então eu tenho um objeto aqui, aí eu tô vendo ele, só que no mesmo plano, né? Eu não tô vendo ele desse lado, eu tô vendo desse lado aqui no mesmo plano que o objeto. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um raio de luz, né, que sai do objeto, ele é refratado pela lâmina de vidro, ele é refletido nessa parte mais interna e aqui ele é refratado novamente, chega ao nosso olho. Eu tenho um outro raio que ele já não incide, ele não é refratado no interior do vidro, mas simplesmente ele é refletido direto. Então o ponto 2 ele vem aqui, bate e vem, tá? Veja que eu tenho uma diferença de caminho entre o raio 1 e o raio 2, tá? E isso vai ocasionar, então, que eu vou ver franjas claras e escuras aqui, tá? Então é um fenômeno de interferência, tá? Em lâminas delgadas, tá? Aqui é uma versão diferente. Aqui tem uma coisa importante, eu acho que é importante ressaltar até para em termos de vestibulares, tá? Veja, nas nossas aulas anteriores, né, se vocês lembrarem lá de ondas da corda e tal, a gente viu que uma onda ela só vai mudar de fase de π, um valor de π, tá? Mas ela só vai mudar a sua reflexão, né, a sua fase, se ela for refratada de um meio de índice de refração maior para um menor. Quando que isso acontece aqui na situação? Quando ela está saindo do vidro vindo para o ar. Então veja, isso é importante considerar, tá? Porque vocês vão lembrar que a onda ela pode estar em fase ou em oposição de fase, tá? Então veja, o raio 1 ele foi refratado, só que ele foi refratado do ar, que é um índice de refração menor, para um maior, tá? Então quando isso acontece, ela não muda a sua fase. Ela é refletida, ela não mudou de fase. Quando ela sai daqui do ponto P, ó, do vidro para o ar, ela muda de fase, tá? Então eu tenho uma onda aqui com uma fase diferente. E essa onda, esse raio 2 aqui, ó, ela pegou aqui, refletiu e voltou. Ela não mudou de fase. Então eu tenho uma onda que não mudou de fase e uma onda que mudou de fase. Então eu vou ter interferência aqui, mas eu vou ter interferência de oposição de fase. São duas ondas com fase distinta. E o que acontece? Vocês vão lembrar também, eu peço que revisem a última aula nossa, mas é que as condições de interferência elas trocam. E como trocam?
Veja, para eu ter interferência construtiva, ou seja, o máximo, eu tenho que ter um número semi-inteiro de comprimento de onda. Inverteu. Se você comparar do caso anterior, ela inverteu porque eu tenho oposição de fase, tá? Então o N aqui ele vai valer 1, 3, ou 5, 7, 9 e assim por diante. Só que aqui também é por geometria, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas o valor da distância de caminho entre as duas ondas, né, é 2D. E o D é a espessura do vidro, tá? Então veja que isso daqui é uma medida muito interessante e é feita atualmente para medir distâncias, espessuras muito pequenas, de filme fino mesmo, tá? É um experimento chamado interferometria, tá? Então, quando a gente tem uma película muito fina, né? Geralmente a gente usa até em dispositivos eletrônicos, né? Uma película muito fina de vidro que a gente quase nem vê, tá? Da ordem de nanômetros. A gente consegue usar esse experimento de interferometria, tá? Para calcular o Dzinho, tá? Então é um experimento útil para calcular o Dzinho, tá? Então, então gravem a oposição de fase. Para construtiva, eu tenho que ter o N valendo ímpar, tá? E para destrutiva, ou seja, para não ver nada, o N tem que ser par, porque isso aqui vai ter que ser um número inteiro de comprimento de ondas, tá bom? Então, lembre-se, lâminas delgadas, eu preciso calcular o Dzinho, geralmente, tá? E aí, se eu estou olhando, então, na mesma região aqui da fonte, eu tenho uma condição de oposição de fase. Veja como isso muda quando eu estou numa condição onde eu estou olhando numa região diferente, ó, aqui, ó. Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou ter um fenômeno de interferência em concordância de fase. Então, veja, ó, eu tenho o raio 3, ele vem, ele é refratado para o vidro, ele não muda sua fase. Aí aqui ele é refletido, não muda de fase. Ele é refletido novamente, não muda de fase. E ele chega no ponto Q, ele é refratado de um índice de refração maior para um menor, então ele vai mudar de fase, tá? Então ele muda de fase quando chega aqui. Agora vamos ver o raio 4. O raio 4 ele incide, ele é refratado, ele não muda de fase, porque é um índice de refração menor para um maior. Quando chegar no ponto Q, ele vai mudar de fase, porque ele vai de um índice de refração maior para um menor. Então eu tenho dois raios aqui, né, o 3 e o 4, que quando passam por Q mudam de fase. Então, quando eles chegam aqui, os dois mudaram de fase, ou seja, os dois estão com a fase alterada, logo, o que eu vou ver aqui é um fenômeno de interferência em concordância de fase, tá? E em concordância de fase, aí as regrinhas voltam a ser aquelas que a gente viu para o experimento de Young, tá? Então, para interferência construtiva, eu tenho que ter um N par, e para interferência destrutiva, o N tem que ser ímpar, ok? Espero que tenha ficado claro, tá? A gente não vai equacionar muito essa parte de lâminas delgadas, mas saibam que é um fenômeno importante, tá? Agora eu vou dar um exemplo aqui, onde que a gente aplica isso, tá? Veja, a gente já vê isso daí nos chamados anéis de Newton, nas bolhas de sabão e nas redes de fração. Como? Lá no CD, o CD, o que ele é? O CD, ele tem várias ranhuras muito pequenas, que é onde você faz a gravação, né? E aí o que acontece? Como essas ranhuras são muito pequenas, elas funcionam como se fosse o orifício no experimento de Young. Então a luz branca, ela é espalhada pelos orifícios. Então você vê aqui um pequeno arco-íris que é fruto desse espalhamento da luz, tá? Indiferentes, porque a luz vai ter vários comprimentos de onda, né? Então você vai ter aquele Y dependente do comprimento de onda. Então ele é espalhado, né? A luz branca é uma composição de todas as cores, então ela é espalhada, então você vê o colorido aí que compõe a luz. A gente vê isso também na bolha de sabão. Não sei se vocês lembram de ter brincado com bolha de sabão, e você vê pequenos anéis aqui coloridos. Isso acontece por conta daquela espessura, aquela interferência em lâmina delgada, porque a gente está vendo na mesma direção da luz. Então, o que acontece? Como a espessura da bolha de sabão ela muda, então você vê essas franjas elas caminhando assim, tá? Então, isso também é um fenômeno aqui de interferência. E os anéis de Newton acontece, quando você tem uma lâmina de vidro e você tem uma lâmina de vidro oval e você tem o ar entre
essas duas lâminas de vidro, tá? Isso faz com que a luz seja refratada diferentemente, ela tenha uma diferença de caminho, então quando você olha aqui embaixo, você vai ver pequenos anéis de interferência, tá? Agora um exemplo prático mesmo. Então vamos lá. Uma fonte luminosa, tá? Colocada no foco principal do objeto F. Então eu tenho aqui uma fonte luminosa. Ele incide sobre uma lente convergente e emite uma radiação monocromática, somente um comprimento de onda. Então aqui você vem, passa pela lente, né, a fonte, e aí você tem uma frente de ondas incidindo nesse anteparo, tá? Após atravessar a lente, a luz proveniente da fonte incide numa tela opaca T, tá? Perpendicular ao eixo principal da lente. Nessa tela existem duas fendas, igual ao experimento de Young, e a distância entre elas é 1 milímetro. Então, grave que a distância, o Dzinho aqui é 1 milímetro. Ambas a mesma distância do ponto M, né? Então, elas têm que estar concêntricas aqui. Na interseção da tela T com o eixo principal da lente. Sobre o anteparo A, então aqui eu tenho uma tela, né? O anteparo A, paralela a T, e a distância L aqui é 10 metros, né? Lembra que eu falei que essa distância é grande, tá? Então, comparado ao Dzinho, o L é grande, tá? Aí ele observa uma distribuição de intensidade assim, nessa tela aqui, ó, Y, tá? E aí, conforme o gráfico abaixo da figura, sendo o Y a distância vertical contada a partir de O. Então, esse Y aqui é esse Y aqui, tá? Ele quer saber, então, ó, veja aqui, ó, que o primeiro mínimo, ele acontece um Y valendo 3 milímetros, tá? Então, veja, a partir dessas informações, ele quer calcular a frequência da radiação incidente, tá? Então, sabendo que a velocidade da luz, lá ele vai dar 3 vezes 10 a 10 centímetros por segundo, ou 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá? Então, veja que é um experimento de Young, e a gente tem o valor Dzinho, o valor do L e o valor de Y para o primeiro mínimo destrutivo, ou seja, para a primeira franja escura. Então, tentem sempre identificar se é franja clara ou franja escura. Muito bem. Aí o que acontece, então? Temos uma franja escura, tá? Ó, uma franja escura, tá? Então, lá no nosso começo da aula, a gente viu que para uma franja escura, nós temos que obedecer essa regrinha. O delta, que é D vezes Y sobre L, tem que ser um número semi-inteiro do comprimento de onda, tá? Então, tem que ser 1, 3, 5. Isso é importante, que é isso que confunde geralmente estudantes. Você confunde com franja clara, tá? Então, aqui, claramente, no gráfico, mostra que é um valor de mínimo. Então, eu tenho que usar a condição de franja escura, do experimento de Young, tá? E não confunda também com lâmina delgada. Isso aqui é um experimento de Young. Bom, eu estou no primeiro mínimo, então o N vai valer 1, tá? Se eu tivesse no segundo, ele ia valer 3 e assim sucessivamente, tá? O N vai valer 1, o Y eu tenho, né, que é 3 milímetros, o Dzinho ele deu, e o L também ele deu. A partir disso, eu vou calcular o comprimento de onda da luz, tá? Que está incidindo. Fazendo as contas, então, ó, eu peguei essa equação, só expressei em termos do lambda, tá? Os valores eu tenho, ó, então era 1 milímetro, que vai ser 10 a menos 3 metros. Veja que tudo tem que estar na mesma unidade de medida, né? O Y aqui é 3 milímetros, então vai ser 3 vezes 10 a menos 3 metros. E o L vai valer 10 metros. Fazendo as continhas aí, eu vou chegar a 6 vezes 10 a menos 7 metros, o que equivale aí a 600 nanômetros, tá? Mas ele quer a frequência da luz. Para a frequência da luz, eu vou usar aquela relação da onda, tá? Que a gente viu também em aulas anteriores, espero que vocês lembrem, que a frequência é a velocidade da onda dividido pelo comprimento de onda, tá? Como a velocidade da luz, eu vou chamar de C, que é o que geralmente a gente usa, é 3 vezes 10 a 8, veja que eu coloquei 10 a 8 porque ele está em metros por segundo. O exercício ele deu 3 vezes 10 a 10, porque está em centímetros por segundo. Eu só fiz uma transformação para metros, tá? Então, 3 vezes 10 a 8 dividido pelo comprimento de onda que a gente encontrou. Fazendo as continhas, eu vou chegar que a frequência da luz é 5 vezes 10 a 14 Hz. Lembra que frequência é em Hz, ok? Bom, então a minha dica é, tome muito cuidado se você está considerando uma franja escura ou uma franja clara, tá? Porque é muito fácil você confundir, você errar o exercício, tá bom? Bom, pessoal, a aula de hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima.